Boa tarde, tudo bem? Quem está no canal 4 pode me dizer se está nos ouvindo? O 4 não está ouvindo? Ups! Alô? Canal 4 está meu... Ótimo. Então, vamos lá. Meu nome é Carolina Fernandes. Para quem não ouviu, trabalho no Instituto Unibanco. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite do secretário Calegari, do TCE. Estou muito feliz de estar nessa mesa aqui com boas práticas de gestão escolar. Esse é um tema muito importante e muito trabalhado lá no Instituto Unibanco há alguns anos, né? A gente sabe que hoje a gestão escolar, ela impacta diretamente a aprendizagem dos alunos, e para que ela aconteça de uma forma positiva dentro da escola, ela precisa de apoio, né? Ela precisa de apoio das secretarias, ela precisa de apoio das coordenadorias, enfim, e precisa de um conjunto de pessoas trabalhando na escola, que não é só o diretor escolar, né? A gente precisa de um grupo ali dedicado. Bom, me pediram para dar 10 minutos para cada uma daqui das boas práticas que a gente vai ouvir hoje, são 4. Eu não combinei a ordem, então se alguém quiser começar, senão eu posso... vocês querem que eu faça? Por causa dos slides. Ótimo. Então tá. Então, secretário Diego, vou passar para você 10 minutinhos para a gente conhecer a boa prática de Joinville, tá bom? Bom, boa tarde a todos novamente, prazer. Estão ouvindo? Carolina, obrigado por estarem conosco como parceiros também, Instituto Unibanco, né, nessa discussão tão importante da gestão escolar, né, e que tem sido um dos grandes diferenciais aqui também para Joinville, a gente conseguir atingir os resultados que a gente tem atingido. Então, como o tempo é curto, né, vou direto ao ponto, cumprimento todas as colegas também que estão aqui conjunto, e ir direto ao ponto onde a gente chega, né, em 2021 com esse desafio na Rede Municipal de Ensino de Joinville, sem nenhum planejamento de metas e ações, né? Em parte, claro, agravado pela pandemia, mas em parte por uma falta de uma cultura histórica, né? Já de muito tempo de não ter uma forma estruturada, um planejamento estratégico estruturado, não ter, né, metas bem definidas. Então, a gente chega meio que num barco que está à deriva, né? Muitas vezes na secretaria, porque a gente não encontra ali uma direção clara a seguir. E aqui, isso foi ainda mais agravado pela pandemia, que desestabilizou com certeza todas as redes, né? Não só Joinville. A gente sabe o quanto foi desafiador para quem esteve nesse momento, assim como nós estivemos em 2021, né? Também não havia um processo estruturado de acompanhamento e apoio às unidades escolares. Joinville teve isso muitos anos atrás, na época do secretário professor Silvio Siniskovski, que foi um secretário que fez um trabalho extraordinário na década de 90, com o Ayrton Senna também, parceiro, né, no programa Escolas Campeãs. Mas já também quando a gente chega na secretaria, já há muitos anos não havia uma metodologia estruturada de acompanhamento das escolas, as próprias equipes da secretaria muito defasadas em relação ao número de escolas serem acompanhadas, de serem atendidas. Então a gente via os quadros da secretaria muito reduzidos também, né, para fazer esse atendimento com qualidade, o que fazia com que a secretaria ficava um pouco distante da realidade, né? Imagina, se você não tem esse canal de contato, se você não tem esse canal de relação estruturado com as escolas, a secretaria tende a ficar na Torre de Marfim, né? Fica lá isolada, tomando decisões muitas vezes com base em informações enviesadas, assim, né, que não estão sintonizadas com aquilo que acontece na ponta. E um outro agravante era uma espécie de apagão de liderança, que a gente tinha muitos diretores há muitos anos na direção de escola, muitos já em vias de se aposentar, e sem um processo estruturado para identificar e preparar novas lideranças. A gente até tinha uma lei já de 2004, quase, né, já na época, mais de 15 anos de existência, muito estruturada, regrando um processo de seleção de diretores, já na época muito avançado, né? Isso também acredito ao professor Silvio, que foi secretário na época, que já tinha uma lei que tem todas as características que são hoje exigidas pelo Fundeb, né? Mas que não adianta só eu ter um bom processo de seleção se eu não consigo
preparar essas pessoas, né, e incentivar pessoas para a liderança escolar, né. E aí, o primeiro passo que a gente adota na secretaria, quando a gente assume, é fazer um diagnóstico e um bom planejamento estratégico. Né, gente, aqui é para quem está assumindo agora mandato, é primeiro mandato, é fundamental ter planejamento estratégico. Não dá para a gente pensar que a gente vai conduzir uma secretaria, uma rede, sem um plano, sem uma direção, sem objetivos claros. E com um detalhe muito grande, se vocês, muito importante, se vocês forem ver esse planejamento, na parte de baixo, 5 objetivos só. 5 objetivos. Porque não dá para a gente sair querendo atingir 30 objetivos. Universalizar o acesso à creche, ampliar o tempo integral, alfabetizar os alunos no final do segundo ano, melhorar os índices de proficiência e melhorar o fluxo e reduzir a distorções série. É isso, o nosso foco se resumiu a 5 grandes objetivos com mais ou menos 10 indicadores. Que aí eu consigo acompanhar diariamente, né, o que está acontecendo em cima desses objetivos. Então esse é o primeiro passo. A Secretaria tem que ter um plano estratégico estruturado, com uma visão de médio e longo prazo, com indicadores muito claros que vão nos dizer se a gente está chegando ou não está chegando aonde a gente deveria chegar. E só o plano não serve, né? Porque, como eu falei hoje de manhã, quem me ouviu, eu fui muito enfático, eu não tenho medo de falar, não adianta a gente fazer planos e planos e planos na educação que só viram cartas de intenções que nunca chegam a lugar nenhum. A gente tem que ter também uma visão estratégica de um programa, né, estruturado com visão sistêmica, e aqui a gente acredita muito ao Todos pela Educação, né? Quem não leu o documento Educação Já Municípios, lê esse documento, porque ele é uma baita referência que dá uma visão geral do que um município tem que fazer para gerar uma boa educação. E ele foi a base do nosso diagnóstico, a base, né, de identificação de onde estavam as nossas fragilidades, enquanto rede, que tinha também muitas fortalezas, né, uma rede que já tinha um histórico de qualidade, mas que vinha com muitas fragilidades. Isso nos deu velocidade para identificar quais eram os nossos problemas e nos ajudou a mapear e entender aonde eu tenho que buscar a solução. Então, se eu não tenho um programa de avaliação, quem pode me ajudar com a avaliação? Se eu não tenho um programa de formação estruturada, quem pode me ajudar? Então, do ponto de vista da gestão estratégica, é muito importante a gente sair com um plano claro. Quando a gente chega lá para liderança, né? Gente, não tem organização nenhuma no mundo que tenha resultados sem boas lideranças. Não existe isso. Seja escola, seja empresa, seja o que for, né? E selecionar e preparar lideranças tem que ser um dos principais prioridades de qualquer secretário de educação, né? E aqui uma das coisas que o Haroldo sabe, né, que acompanhou um pouco isso, né, com a gente, né, nessa história, o prefeito Adriano e a vice-prefeita Regiane já começaram muito bem quando eles estruturaram um processo seletivo para todos os cargos. Eu fui selecionado no processo seletivo, os meus diretores foram selecionados no processo seletivo, os gerentes foram selecionados por eles para o processo seletivo, os coordenadores. Então foi um processo técnico, onde a gente identificou muitos talentos. Hoje eu posso ter o orgulho de dizer que meus 4 diretores executivos da Secretaria são servidores de carreira, dos 12 gerentes, 9 são servidores de carreira, e dos vários coordenadores que a gente tem, uma grande parte são servidores de carreira, porque as redes têm bons talentos, têm bons profissionais, mas a gente tem que saber identificar, né? A gente não pode ficar só naquela, né, toma lá da cá, entrega cargos para vereador, para não sei quem, e aí a gente fica com uma secretaria que não consegue entregar resultado. A instituição da Escola de Líderes, né, tá aqui, eu estou vendo a Silvana, estou vendo a Jucimara, mas são as nossas gerentes de ensino fundamental e educação infantil, onde a gente preparou um curso de formação de professores que querem assumir um dia a coordenação pedagógica, auxiliar de direção. Hoje a gente tem uma porta de entrada e um primeiro degrau que eles têm que subir para almejar um dia serem lideranças pedagógicas na escola. Então eles têm que ser preparados desde já. E a Escola de Líder, além de ser um curso de formação, já é também um primeiro funil, uma primeira peneira, né? Porque ali a gente identifica quem que tem potencial, quem que tem, esse professor tem potencial para liderança. Essa é uma pessoa que pode crescer na rede, é uma pessoa que pode gerar impacto lá na frente. Então ali a gente já marca, né, aquele nome, já fala, essa é uma pessoa que a gente vai olhar com carinho, que a gente vai cultivar essa potencialidade, e na hora da oportunidade, né, a oportunidade encontra uma pessoa preparada e motivada, né? E apesar de já ter uma lei muito antiga de seleção de diretores, a gente normatizou ela melhor, estruturou melhor o processo seletivo de diretores com várias etapas, sempre visando a seleção técnica com participação da comunidade. Muito importante. E aí eu falo com muita transparência. Eu não gosto e não acredito no modelo de eleição para diretor. Eu acho que a gente tem que ter um mix de participação da comunidade com seleção técnica. É isso que a gente faz em Joinville. O Conselho de Gestão Escolar e a APP participam, dando uma pontuação para os candidatos dentro de uma ficha técnica. Não é votação, é uma avaliação de quem foi escolhido já pela comunidade para representá-la. E aí esse candidato chega na secretaria e ele passa por uma segunda rodada de avaliação de
de plano de gestão, de entrevistas, onde a equipe técnica de secretaria faz uma segunda camada de avaliação. E isso, para mim, é equilibrar a participação na comunidade com uma visão técnica, né? Eu acho que a eleição, muitas vezes, da forma como ela é feita, não estou dizendo que é de todo ruim, ela tem muitos méritos, mas a gente vê em alguns lugares, infelizmente, os interesses corporativistas capturando esses processos eleitorais e muitas vezes quem é escolhido não é o mais preparado, mas é aquele que mais agrada. E não é isso que a gente tem que buscar numa liderança. A gente tem que buscar lideranças que têm legitimidade pelos motivos certos, né? Então, isso ajudou muito a qualificar o nosso processo de seleção de gestores. E implementamos protocolos. Quem já me ouviu falar aqui sabe que todos os painéis que eu estou falando de protocolo, porque eu acredito muito em padronização, eficientização, rotineirização. A vida de um diretor é um caos. Se a gente não organiza em protocolos muito bem estruturados o que ele tem que fazer todos os dias, todas as semanas, todas as quinzenas, o que ocorre é que muitas vezes aquilo que é essencial não acontece. Se a gente não torna protocolos de coordenação pedagógica, leitura de planejamento, observação de aula, feedback ao professor, formação em serviço, como, quando, quem, isso tem que estar bem estruturado. Porque senão, na escola, aí os incêndios vão surgindo e a gente vai acabando virando bombeiro e não faz aquilo que é importante, né? Então a gente estruturou muito bem os protocolos de gestão, plano de metas atrelado àquelas metas que vocês viram no planejamento. A meta da escola não é mais fazer o cantinho da leitura, a meta é botar um jardim de flores. Isso é legal, mas a meta é qual vai ser a taxa de aprovação esse ano? Quanto a gente vai melhorar na proficiência de língua portuguesa? Quanto a gente vai melhorar no percentual de alunos alfabetizados ao final do primeiro ano, ao final do segundo ano? Isso é o que agora se torna metas relacionadas à aprendizagem. E aí o resto é meio, né? E aí a gente tem um painel de atuação onde todas essas rotinas de gestão do diretor, do coordenador pedagógico, orientador, são acompanhadas e são registradas, né? Aqui tem algumas telas para vocês verem o plano de metas. Aqui tem o painel de atuação. E por último, terminei já o meu tempo, quase 10 segundos, mas só para fazer uma fala final aqui. Nada disso adianta se a secretaria larga a escola e fala, vai, se vira. Então também tem o outro lado, que a gente estruturou uma equipe de acompanhamento e apoio, que são os nossos articuladores de gestão escolar, onde cada articulador acompanha um grupo de escolas ou um grupo de CIs com características similares. Então a gente agrupou as escolas, como a gente tem 166, em características de porte, comunidade, nível de socioeconômico da comunidade atendida, né? Então a gente consegue hoje dar um atendimento diferenciado, porque esse coordenador, essa pessoa acompanha 7, 10, 12 unidades e ela conhece essa unidade em detalhes, ela visita toda semana, ela conversa com o gestor, conversa com os professores. Então tudo isso ajuda a gente a ter um acompanhamento que não é fiscalização, é acompanhamento e apoio. E os diretores, quando a gente conversa com eles, falam, meu Deus, isso foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque hoje a gente sabe a quem recorrer, né? A gente tem uma figura de referência da secretaria para nos atender, que entende a nossa realidade, entende os nossos desafios, consegue nos ajudar a superar. Então isso tem nos ajudado muito a fazer com que a secretaria seja vista como um parceiro. A pior coisa, gente, eu vou terminar aqui falando isso, tá? É quando as escolas veem a secretaria como um problema. Quando as escolas veem a secretaria como um estorvo. Lá vem a secretaria com mais uma demanda, com mais um projeto, com mais um não sei o quê, e a gente não consegue trabalhar. A secretaria tem que ser olhada como um parceiro, como um apoio, como quem está lá para dar o suporte. Então, se a secretaria hoje é vista pelas escolas como um estorvo, há um problema na gestão da rede. Ela tem que ser vista como parceira. E eu posso dizer que essa é uma grande chave que a gente virou desde que a gente assumiu, que a secretaria, por muitos, era percebida como uma fiscalizadora, uma coisa, um trato muito assim duro, e a gente trouxe as escolas para perto, e isso tem ajudado muito a gente a qualificar também o nosso trabalho. É isso, gente, tem muitos resultados aqui, já acabou meu tempo, mas a gente conseguiu evoluir drasticamente aí em vários indicadores de fluxo, de aprendizagem, e eu trago eles aqui porque não tem como explicar o que é o resultado da gestão sem falar dos resultados lá nos alunos, né? Então, é um grande orgulho que a gente tem, do que a gente tem feito. Nós temos gestores extremamente comprometidos, extremamente, né, dedicados. A gente viu que tem alguns aqui hoje na plateia, então já quero aproveitar e agradecer e parabenizar toda a nossa equipe, né? Em nome da Silvana, a Jucimara, a Giane, que está ali no painel do lado, mas também os nossos diretores que estão aqui porque fazem esse trabalho desafiador,
que é ser gestor de uma escola hoje. Assim como a deputada falou hoje, né, é difícil ser professor, porque às vezes você é fotografado e filmado. Hoje ser diretor também não é fácil, né, com todas as questões que as pessoas trazem para a escola, com todas as suas questões pessoais. Então, é um grande desafio e eu acho que a gente tem que valorizar esses profissionais que se dedicam a essa causa. Então, obrigado. Passar a palavra agora para as colegas, as próximas colegas. Obrigada, secretário. Parabéns. Eu fico pensando o que é isso, né? Um plano ele precisa estar muito bem estruturado para ser implementado e avaliado, porque o que a gente precisa é de informação, de dados para conseguir acompanhar e ver que está dando resultado. Queria aproveitar até que você citou a Escola de Líderes. Lá no Instituto Unibanco, a gente fez, em parceria com a FGV, 4 cursos autoinstrucionais que podem ser feitos gratuitamente por qualquer pessoa que seja ou que queira ser diretor de escola. Eles estão lá no site do Instituto, então se vocês tiverem curiosidade de conhecer, eles são baseados na BNCC do diretor, né, e nas competências que ali estão. Vou passar aqui para a Paula Antônia Ferreira, que é de Camboriú. Boa tarde a todos. Então, vou iniciar falando que esse é um relato de experiência que não foi feito só por mim, ele foi feito a mais mãos, vivenciado por mais pessoas também. Então, aqui eu trago o nome da secretária, Karen, que participou desse projeto e escreveu o relato de experiência junto com a Graciela, minha colega de departamento, tá? Para início de conversa, lá em Camboriú, nós não tínhamos assim uma prática consolidada, né, de um formato de transição administrativa entre uma equipe e outra da secretaria. Mais perto? Então, desde ontem, né, quando houve abertura, nas falas de hoje de manhã, nós temos acompanhado muito essa fala da visão sistêmica, né, da continuidade dos processos na administração pública e da importância de tudo isso. E lá em Camboriú nós não tínhamos esse processo bem estruturado, né? E a descontinuidade, ela acabava gerando, assim, cada vez que trocava uma equipe, praticamente se tinha a sensação de que se começava tudo do zero, né? Em 2019, foi o marco legal, onde nós tivemos uma legislação que ela traz esse processo de gestão para dentro do nosso município, né? Como é que deveria acontecer esse processo de transição. Porém, essa lei ela ainda é incipiente quando a gente fala de um departamento pedagógico, de uma Secretaria de Educação, no que trata e traz aspectos de reuniões que devem ser marcadas, mas não traz muitos dados de como isso deve acontecer, o que deve ser repassado nesses momentos, o que é fundamental. Então, partindo desse diagnóstico, né, dessa constatação, a equipe do departamento pedagógico começou a pensar, né, nós estamos aqui hoje, mas como que nós vamos organizar toda essa documentação, essa produção que é feita dentro do departamento, para que ela fique e seja algo da secretaria, algo do serviço público, feito por servidores públicos para o público, né? E nós começamos a digitalizar e sistematizar toda a documentação, todas as resoluções, toda a legislação, tanto legislação municipal, estadual, nacional, e organizar isso em arquivos por meio do Google, né? O Google Drive veio pelo advento da pandemia, nós tivemos acesso a essa ferramenta, nós tivemos uma formação que foi nos dada, né, gratuitamente, para nos apropriarmos dessa ferramenta e de todos os instrumentos que compõem, né, essa ferramenta. Lembrando que essa ferramenta é uma ferramenta gratuita, né? Nós não pagamos nada por essa ferramenta, por se tratar de uma instituição educacional e sem fins lucrativos. Então, todas as ferramentas, o Drive, o Meet, tudo é gratuito para a nossa secretaria, tá? Então, a primeira medida que a gente teve foi aproveitar essa ferramenta para sistematizar essa documentação.
Então, foi viabilizada, né, pela aquisição da Google for Education. Durante o período da pandemia, nós tivemos acesso e foi uma ferramenta que foi amplamente divulgada, né? Várias secretarias aderiram. Só que pós-pandemia, nós decidimos que nós iríamos continuar com essa ferramenta por todos os benefícios que ela trouxe, por nós vermos ali uma saída para aquela problemática que nós tínhamos diagnosticado, que é como organizar esses documentos, como deixar esses documentos organizados num formato que todos podem ter acesso e até construir os documentos de forma comunitária, né? A gente construir enquanto rede. E daí, pensando no processo de transição no ano passado. Ano passado nós tivemos um processo de transição dentro da nossa secretaria, e nós organizamos um plano de ação para esse processo de transição, já com os documentos todos organizados dentro de pastas, dentro do Drive. Cada unidade de ensino tem o seu domínio, a sua pasta. Cada profissional da rede tem o seu Gmail, né? E nós organizamos esse plano de ação para o período de transição, especialmente. Nesse plano de ação, nós elencamos 3 momentos assim primordiais, né? 3 etapas, né? Para organizar essa transição com a nova equipe que iria assumir o departamento. Então, a primeira coisa que nós organizamos foi o levantamento das informações que eram essenciais, que precisavam estar dentro das nossas reuniões junto com a nova equipe. Então, fizemos todo esse levantamento. O segundo momento foi a apresentação desses dados, foi as reuniões. Né? No momento das reuniões, nós conversamos, para além da reunião, a gente organizou esse momento antes já. Nós preparamos o espaço, nós fizemos uma acolhida, organizamos esse espaço com uma estética que representava esse período que nós estivemos à frente da secretaria e que demonstrava o nosso perfil pedagógico. Então, nós organizamos esse espaço para receber essa nova equipe e fizemos essa reunião. Na reunião, nós utilizamos recursos audiovisuais dentro da própria plataforma. Nós demonstramos onde estavam cada um dos arquivos, o que era primordial ali, que nós considerávamos primordial. Aqui eu trago alguma das partes, né, desses materiais que a gente compartilhou com a equipe, né, na apresentação, onde estavam, por exemplo, projetos que são do município, Cidadão Mirim, onde eles iam encontrar os arquivos, a lei que dá origem a esse projeto, aonde que está o arquivo dos editais que foram lançados em todos os anos anteriores. A gente foi demonstrando dessa forma para a nova equipe como é que eles iriam localizar esses arquivos, né, e como estavam organizados. Para além disso, a gente trouxe funções que são da secretaria, que precisam ser feitas, né, em cada período, em cada mês, o que precisa ser feito, que a gente tem como meta legislacional. Para fechar esse momento das reuniões, nós também trouxemos uma dinâmica, né, que é uma dinâmica que a gente usa muito, que é o que bom, que pena e que tal. No que bom, nós elencamos para eles o que nós tínhamos feito que deu certo, que foi legal para a rede. No que pena, nós trouxemos aquilo que nós gostaríamos de ter feito, mas nós não demos conta de fazer. E o que tal, formas de como poderiam estar atingindo esses objetivos que nós não demos conta. Tá? Esse foi o nosso momento da reunião. A terceira etapa foi a elaboração de um relatório detalhado. Nós montamos um relatório em formato de manual para ser entregue para a nova gestão. Nesse manual, nesse relatório, tinha todos os acessos, todos os dados das unidades, quais unidades, quantos alunos tinham em cada unidade, senhas de acesso aos programas governamentais, todos os acessos que precisariam ter. Ali eu trago a imagem, né, de como que foi organizado, com links, que clicando no link eles já teriam acesso diretamente ou no programa ou na pasta do Drive daquele arquivo. Tá? E como resultado, né, o processo de gestão que nós fizemos nesse formato democrático, né, esse diálogo, ele traz a continuidade das políticas públicas educacionais, né, ele traz a melhoria nos processos. A gente percebe que o não começar do zero, não ter que estar pesquisando e procurando documentos, muitas vezes em gavetas, muitas vezes
não achando, tendo que recorrer às escolas para estar achando documentação, fez com que o processo dos primeiros meses fossem bem mais tranquilos para a nova equipe, né? Ressalto que esse processo ele exige, né, para fazer nesse formato, uma maturidade profissional, tanto de quem está passando o cargo, quanto de quem está recebendo o cargo, para receber as informações com um olhar positivo, um olhar de quem está querendo contribuir, não impor nada, né? E que traz essa essência do serviço público para o público. Nós estamos ali ofertando o nosso serviço, então não é nosso que a gente produz, né? É da secretaria, é para a secretaria. Então, a nossa organização dentro do Drive e todos os documentos, eles ficam para isso, né? Para orientar e para servir para uma educação melhor para o nosso município de Camboriú. E nós também, em Camboriú, somos profissionais efetivos, então todo mundo sai ganhando, né? Indiferente de quem esteja à frente da secretaria. E a nossa apresentação é essa, agradecer, né? Agradecer aqui as referências, agradecer a secretária Karen, a minha colega Graciela, e eu agradeço por todos e por tudo. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Realmente, olha, né, Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Se os novos governantes recebessem essa organização, né, já facilitaria bastante esse começo de trabalho. Bom, vou passar aqui agora para... Ops, eu que tenho que mudar aqui? Não? Eu tô sem a... não está passando. Não sei se é aqui ou aqui, para eu chamar... Desculpa, eu vou passar para você. Me pediram para esperar. Só um minutinho, por favor. É o tempo, Opa. Esse microfone. Oi, estão me ouvindo? Sim? Tá. Eu peço licença, né? Vou levantar, não vou conseguir falar sentada, né? Uma boa tarde a todos e a todas, né? Cumprimento aqui meus colegas, dividindo aqui essa mesa. Eu sou a professora Gislaine, né? Eu estou como gerente de indicadores educacionais no município de Criciúma. E a prática que eu vou compartilhar aqui com vocês, ela foi implementada em 2021. Né? Nós estamos no 4º ano, né, de implementação desta ação. Primeiramente, né, contextualizar um pouquinho sobre o meu local de fala. Né? Eu sou do município de Criciúma, que fica localizado no extremo sul de Santa Catarina. Temos uma população estimada, aí, né, segundo o IBGE, para 2024, de 225.281 habitantes. Né? Claro que não concordamos com esse número, né? Acreditamos que esse número é maior, né, diante de toda a migração, né, e de população que nós recebemos no município, né, o aumento da própria rede municipal. A nossa rede é composta por 62 unidades de ensino, dos quais 11 são centros de educação infantil e 51 escolas de ensino fundamental, e algumas delas também atendem à educação infantil. O nosso universo de professores é composto por 1.605 profissionais, dos quais 1.297 são efetivos e 308 são ACTs. Então, a gente tem um número bem significativo de professores efetivos. Nós percebemos na nossa rede o quão desafiador é estar à frente das unidades de ensino. Né? Eu acredito que isso não é somente em Criciúma, né? O quão difícil é a gestão das nossas escolas. E diante dessas dificuldades e da rotina da escola, também fica difícil traçar metas e objetivos. Caso contrário, a escola ela fica apagando fogo, né? Ela fica ali resolvendo todos os problemas que vão surgindo, sem atender o foco, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a partir dessa necessidade de ter um trabalho a partir de dados, que nós implementamos em 2021,
a meritocracia aos servidores do município de Criciúma, né? Então, foi aprovada a Lei 8.056, que ela autoriza o bônus por desempenho a todos os profissionais que atuam na educação. A partir desta lei, nós publicamos 2 decretos anuais. Um primeiro decreto definindo quais são as avaliações e quais são os indicadores que serão utilizados como base na avaliação. E, ao final do ano, nós publicamos um segundo decreto definindo qual é o percentual de fundo do Fundeb que será destinado ao pagamento desta bonificação, que conforme o saldo, né, lá no final do ano, é o valor de salário base que é pago aos profissionais como se fosse um 14º, né, salário. Temos alguns objetivos, né, em relação à implementação, que é aprimorar a eficiência na gestão pública, alinhar as metas das escolas com as metas da própria administração, valorizar e reconhecer o desempenho dos servidores, qualificar o nosso ensino, produzir dados para decisões estratégicas e ampliar o comprometimento com os resultados. Neste ano, né, o decreto 655, que foi publicado em março, ele definiu 3 avaliações para nosso pagamento de bônus por resultados. O primeiro, uma avaliação individual que considera a assiduidade. A segunda é a partir do IDEB. Como neste ano nós não teremos ainda acesso ao resultado do SAEB, né, nós vamos utilizar apenas a taxa de participação, colocando como régua, né, as escolas que conseguirem atingir acima de 80%, elas recebem a pontuação nessa avaliação. E a terceira seria a avaliação de desempenho da unidade de ensino, a DUE. Essa DUE, ela é composta por uma série de indicadores. Uma série de indicadores que estará avaliando ali diferentes dimensões. A dimensão pedagógica, que é o coração da escola, né, que deve ser o nosso foco. A dimensão administrativa, a financeira e a democrática. E, além disso, cada uma dessas dimensões ela é organizada por eixos. Os eixos trazem indicadores e os indicadores têm critérios de avaliação. Somente aqui para fazer uma exposição, né, a dimensão pedagógica, ela vai considerar o planejamento do professor, o currículo, adequação curricular. A dimensão administrativa, ela considera a organização da escola, documentação, segurança. A dimensão democrática, ela busca fortalecer a participação dos colegiados. E a dimensão financeira, o uso adequado dos recursos e a transparência. Nesse ano, né, a secretária que assumiu a pasta, ela nos desafiou de chegar um pouco mais próximo dos servidores, né? Até ano passado, a nossa meritocracia, ela considerava amostragens. A DUE, né, a avaliação de desempenho da unidade de ensino, tinham avaliações que considerava toda a escola. Nesse ano, nós procuramos chegar um pouco mais perto do servidor. Como a nossa rede é muito grande, nós não conseguimos fazer uma avaliação individual de cada um dos profissionais. Então, nós criamos blocos de atuação. Esses blocos, né, são 4 blocos, eles têm pesos diferentes conforme a dimensão, né? Eles trazem ali um percentual diferente para cada dimensão. A DUE geral, que é um trabalho coletivo, né, entre todos os que são envolvidos na escola. A DUE gestão, que é composta pelos integrantes das equipes diretivas. A DUE docente, os professores. E a DUE servente, né, que são os profissionais de apoio. A DUE geral, ela é composta por 17 indicadores. A gestão por 13, o docente por 13 indicadores e a servente por 1 indicador. Estou acelerando um pouquinho aqui porque o tempo ele vai nos pressionando, né? Cada escola ela tem um resultado, né? Esse resultado ele vai considerar a taxa de participação do IDEB mais a DUE geral, que são todos esses indicadores que eu acabei de mencionar. E a questão que a secretária nos desafiou, ela corresponde a 30% dessa nota, que é quando a gente consegue chegar um pouco mais perto desses blocos de atuação.
Ao todo, né, acontecem 4 etapas de avaliação. Né? Nós temos 3 ciclos que são in loco na unidade de ensino, e para isso nós contamos com uma instituição parceira, né? Foi aberta uma licitação, uma empresa ganhou essa licitação, e ela faz as visitas in loco, verificando se aqueles indicadores estão sendo implementados ou não. E uma 4ª avaliação é a partir de indicadores que são avaliados pela própria Secretaria de Educação. Alguns desses indicadores eles são avaliados mais de uma vez, e aí em cada visita eles recebem a metade da pontuação. Quais são os nossos resultados diante de tudo isso? Né? Nós teríamos uma série de números, né, para apresentar. Nós tivemos melhoria no IDEB, nós tivemos uma redução da reprovação, da evasão. Nós conseguimos perceber também um maior comprometimento dos professores. Mas, né, além de dados, né, o que nós também percebemos? Que as nossas escolas, elas passaram a ter uma gestão mais estratégica e eficiente. Né? A cada dia, elas também se preocupam com esses dados, com esses indicadores, né? Que vai além de ficar apagando o fogo que vai surgindo lá na escola. Né? Então, elas estão sempre atentas. A gente tem esse indicador, a gente precisa organizar a documentação, a gente precisa deixar o sistema em dia, né? Porque a gestão, ela é muito importante para o resultado das nossas escolas. Ela é muito importante para a aprendizagem, né? Essa aprendizagem é um coletivo. Ela não é apenas o professor, é uma soma de fatores, né? Então, quando a gente implementa indicadores que também voltados para a gestão, esse trabalho reflete diretamente lá na aprendizagem. Nós também percebemos uma otimização dos processos administrativos, né? As escolas estão mais organizadas, né? Mais preocupadas com esse espaço que acolhe as crianças, que acolhe as famílias. Tivemos avanços pedagógicos e também na aprendizagem, a questão da organização do planejamento do professor, né, a garantia do direito de uma adequação curricular para os estudantes com deficiência. Nós temos também uma avaliação interna, né, nós temos o Avalia Criciúma, nós percebemos o avanço nas avaliações de larga escala, tanto internas como externas, né, o SAEB, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, porque todas essas avaliações, elas também são incluídas lá nesse rol de indicadores. Percebemos um maior engajamento e valorização dos profissionais ao longo do tempo, né? Por que ao longo do tempo? Porque quando nós implementamos a meritocracia, o pagamento do bônus por resultados, também foi desafiador para nós enquanto Secretaria de Educação. Né, porque os professores, eles estavam habituados, eles queriam receber um bônus igual para todos. Né, e isso, há um tempo atrás, nós tínhamos um bônus, né, igual, que era rateado entre todos os profissionais. Quando nós implementamos, veio a resistência. Né, o que a Secretaria de Educação está colocando uma empresa aqui para verificar se o meu planejamento está no sistema? Né, então, com o passar do tempo, nós percebemos que essa leitura, ela foi sendo modificada, né, e os professores, eles também foram entendendo a importância do trabalho com esses indicadores e também se comprometendo, né, porque é um trabalho coletivo, né, todo mundo junto em prol do mesmo objetivo, que é a aprendizagem dos estudantes. A cultura de avaliação e de metas consolidadas, né, nós não tínhamos o hábito de ter um planejamento estratégico na Secretaria de Educação. Né, os dados, para que servem esses dados? Né? A gente precisa planejar ações a partir destes dados. E a participação ampliada da comunidade escolar, né? O fortalecimento dos colegiados e da própria gestão democrática, pois nós temos indicadores que são voltados para isso. Né, de publicar a prestação de contas no mural, né, de envolver a comunidade na decisão da aquisição dos materiais a partir do uso dos recursos das escolas. E para encerrar, né, eu trago aqui uma frase para a gente refletir. O que não pode ser medido não pode ser melhorado. Né? A gente, cada vez mais, precisamos trabalhar a partir desses indicadores. Né? E desde o primeiro dia de fórum, nós ouvimos isso, né, das mesas. Né? O secretário Joinville também traz muito essa questão, né, dos dados, a partir destes dados. E é isso, né, que nós estamos tentando ampliar e melhorar e ter ações mais efetivas, né, que procure sanar as necessidades da nossa rede. Era isso. Muito obrigada. Desculpa o tempo. Obrigada. Parabéns. Vou passar agora para o município
de Coronel Martins. Vou pedir para você se apresentar, por favor, fala seu nome. Só aguardando ali, né? Então, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui hoje mesmo, vindo de um município tão pequeno, representando, ter aqui uma prática de gestão representada num espaço tão amplo, tão importante e relevante, né, para o estado de Santa Catarina num todo. Dizer que fazer gestão de educação, gestão educacional é um desafio independente da estrutura do município que a gente atua, independente do tamanho da rede que a gente faz parte. Então, estar aqui junto hoje com colegas aqui, painelistas, né, de redes tão distintas, né, municípios tão grandes, ainda fazem com que a gente também se sinta valorizado, que desenvolve mesmo em municípios menores, trabalhos significativos, importantes, que refletem na aprendizagem dos nossos alunos. Então, a nossa prática Gestão Integrada para Resultados Educacionais, desenvolvida pela Secretaria de Educação de Coronel Martins, ela foi pautada principalmente na questão da qualificação da gestão educacional num todo. Como que a gente iniciou a gestão da rede de Coronel Martins? Então, o primeiro passo foi conhecer a situação da escola, avaliar os índices de aprendizagem, conhecer todas as potencialidades e as fragilidades que a nossa rede apresentava. E, a partir daí, então, traçar metas para tentar mudar esses resultados, mudar essa realidade. Isso, né, que tá o negocinho, aí ficou lá, ficou só um pouquinho, aqui, né? Isso, então a primeira coisa que a gente fez, ter um diagnóstico de qual a problemática que nós tínhamos, né? Nós vimos que havia na rede uma fragmentação muito grande entre planejamento, formação e avaliação. Nós tínhamos o baixo engajamento docente e a dificuldade da preparação para o SAEB. Nós tínhamos a ausência do uso sistemático dos dados e indicadores para a tomada de decisão. Então, se tinha esses dados, mas os professores e a gestão, a escola em si, não traçava metas a partir disso, né? E nós tínhamos um resultado insatisfatório no IDEB. E mais do que esses resultados todos, a gente via na comunidade escolar aquele certo distanciamento, aquela falta de orgulho de pertencimento a uma escola, pertencimento a uma rede e a falta de identidade com essa rede. Então, achamos que isso tinha que ser resgatado, tinha que ser trabalhado. E foi aí que a gente viu, então, a necessidade que nós tínhamos de integrar ações pedagógicas, administrativas e formativas. Todas essas ações precisavam estar integradas e estar principalmente a serviço da melhor formação, da melhor resultado educacional e formativo dos educandos da rede. A partir, então, desse diagnóstico, o que a gente procurou implementar para mudar a realidade que nós tínhamos? O planejamento e gestão. A gente começou, então, a ter um acompanhamento técnico aos planejamentos, né, do ensino, a análise e uso pedagógico de indicadores de aprendizagem, assessoramento em sala de aula, porque quando a gente fala em gestão educacional, nós temos que ver que o secretário é gestor da secretaria, o diretor, gestor da escola, o professor, o gestor em sala de aula. E quando nós falamos em gestão educacional, nós temos que melhorar em todas essas questões, né? Então, a gestão educacional, a qualificação da gestão perpassa por todos esses, porque o resultado final, ele é fruto do trabalho e do fazer de cada um que está envolvido nesse processo. Aí, então, nós buscamos, então, assessoria, né? Um assessoramento para ajudar na gestão da secretaria, gestão, principalmente gestão das escolas e gestão da sala de aula, né? A gestão mais do trabalho docente, do fazer docente também.
Buscamos aí, então, fazer formação continuada, né, com o foco na prática, vendo qual é a necessidade que é o que o pessoal da rede tinha, quais eram as principais dificuldades que eles precisavam superar. Então, a formação vinha de encontro a essa necessidade. A criação da equipe de assessoria técnico-pedagógico, então, começar a discutir em conjunto, porque como nós vimos que era fragmentado, as decisões e as coisas. Então, passar a ser discutido com Secretaria de Educação, gestão da Secretaria, gestão das escolas, e daí ouvindo principalmente a comunidade escolar no todo, porque quando eu ouço a comunidade escolar, eu tenho que dar voz e vez não apenas ao meu professor, eu tenho que dar voz e vez ao meu aluno e às famílias desses alunos que fazem parte da rede. E aí, também, como nós tínhamos como todos aqui falaram, a gente viu, começamos bem na nossa vez, né? Nós viemos de um pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Assumimos a gestão num período bem diferente, e onde certos problemas da educação ficaram muito evidentes. Muitas coisas foram atribuídas à questão da pandemia, mas eu acho que ela só escancarou um problema que já vinha acontecendo, que era a ineficiência do sistema de ensino, a falta de qualidade da educação. Então, ali, a gente, para superar essa questão da dificuldade de aprendizagem dos nossos alunos, a gente começou também com a inclusão do psicopedagogo, atuando diretamente na Secretaria Municipal de Educação, né, na escola da rede. Passamos a fazer uma avaliação e monitoramento, né? A passar a trabalhar simulados do SAEB com essas devolutivas pedagógicas, então trabalhar, porque para mim ter resultados positivos, eu preciso saber onde que eu estou falhando, quais são as minhas coisas que precisam ser atacadas, né? Porque eu falo o resultado do SAEB, como falaram de manhã também, muitas falas já se falou, até que ponto que isso é tão importante. Eu acho que o resultado ali, ele é importante para dar ao professor também um certo orgulho de fazer parte do processo. Essa autoestima do professor, esse ânimo, eu acho que é uma injeção de ânimo muito grande quando o professor vê que o resultado do seu trabalho tem um reconhecimento externo, né? Eu acho que isso dá notoriedade ao trabalho docente e também dá a ele mais vontade de fazer e fazer melhor. Aí também começamos a fazer reuniões para análise e discussão dos dados, redirecionando todas as nossas ações. A gente também, para superar a fragilidade, como eu disse ali, a pandemia deixou muito evidente a falta de letramento. Porque os nossos alunos estavam chegando ali, passaram do terceiro ciclo com dificuldades em alfabetização. E para pensar em superar essa fase, a gente procurou implementar a educação em tempo integral, começando com os alunos das séries iniciais. Começamos com o primeiro ano, né? Então, por que escolhemos, junto com a equipe e com a comunidade, essa fase? Para dar a essas crianças, então, a garantia de alfabetização na idade certa, porque a gente acredita que todo o conhecimento, quando alfabetizados em idade certa, as crianças estão mais propensas a terem sucesso em toda a vida acadêmica e estudantil delas. Então, a elaboração de matrícula, para isso fizemos a elaboração de matrizes e oficinas, ampliação da permanência escolar, né? Também a gente procurou fazer todas as melhorias na questão de infraestrutura, né, das escolas, com projetos de autores, né, pequenos gênios, alunos, né, grande escritor. Então, dar notoriedade ao trabalho da escola e fazer com que o aluno fosse protagonista da sua aprendizagem, do seu processo. E a melhoria nos espaços escolares com materiais didáticos e pedagógicos. Ali, quando eu falo do ambiente, principalmente ali eu falo de brinquedoteca, biblioteca e espaços que ampliam as potencialidades de aprendizagem. Os resultados que a gente obteve com essas ações.
Crescimento do IDEB, nós saímos de 5,7 e fomos para 6,9. Nós tivemos a cultura avaliativa fortalecida. Hoje, os dados são usados no cotidiano escolar para traçar metas, planejar, refazer, redefinir caminhos também. Temos na escola autoria estudantil valorizada com projetos de livros publicados desde a educação infantil até o 5º ano, né? As crianças produzem e esses livros são publicados e divulgados. Isso faz com que a família também fique mais parceira da escola. Nós tivemos o IQESC, né? Tivemos o terceira colocação no nível do Estado. Então, quer dizer que todo o recurso da educação, ele tem que ser investido e ele só é bem aplicado quando ele traz resultado na aprendizagem do aluno, né? E para ter resultado na aprendizagem do aluno, a gente sabe que tem que ter um engajamento ampliado de todo mundo e tem que ter as práticas educativas consolidadas através das ações que a rede desenvolve, né? E também devemos ter para isso, né? Eu vi no tempo aí, né? Que temos que ter um ambiente escolar sempre mais acolhedor e estruturado. Além de, claro, como eu falei, gestão qualificada. Gestão educacional qualificada, gestor escolar, professor. Ambiente mais acolhedor e estruturado, consequentemente, melhor aprendizagem, melhor participação, melhor engajamento, abandono zero, evasão zero, repetência reduzida a quase zero também. E, principalmente, aprovação com qualidade. Não aprovação apenas, aprovação com qualidade. Essa prática, então, nos ensinou que a gestão educacional precisa estar conectada com a realidade das escolas, as necessidades dos professores e, sobretudo, aos direitos de aprendizagem dos estudantes. Coronel Martins segue avançando com um modelo de gestão comprometido com resultados, com a equidade e com o fortalecimento da escola pública. Obrigada. Obrigada, parabéns. Bom, agora a gente tem uns minutinhos aqui para perguntas. Vocês podem fazê-las pelo QR Code, né, que está aqui atrás. Mas enquanto vocês mandam, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui para os 4, para falar um pouquinho sobre... você trouxe um pouco da questão dos novos letramentos, né? Enfim, a gente tem acompanhado, não é algo novo, porém agora sendo muito mais discutido a partir do que aconteceu no Rio Grande do Sul, das enchentes, mas a gente sabe que essas crises, sejam por chuva, sejam por calor extremo, precisam ser enfrentadas pelas secretarias. E aí, quando eu falei de letramentos, eu estou pensando no que esse aluno precisa saber hoje, né? Precisa aprender, e como que a secretaria precisa olhar para esses novos desafios. Queria saber como é que vocês estão pensando isso, né? O que vocês estão pensando dentro da escola, seja em termos de infraestrutura ou de currículo, enfim, como abordar esse tema das crises climáticas, enfim, com os alunos de vocês. Só para a gente começar, e aí a plateia faz perguntas. Que um falou, né, o desafio, o novo letramento de hoje, né? Como os resultados foram comentados, que poucos decodificam, mas não sabem interpretar, não sabem produzir, não sabem se expressar, se manifestar. E hoje a criança precisa, independente de qualquer situação, fazer uso das tecnologias e fazer uso consciente disso, de modo consciente, responsável, e estar a serviço da melhoria da qualidade de vida da sua comunidade e do planeta, né? Em Camboriú, a gente tem investido muito na educação ambiental, né? Essa conexão com a natureza, desde a educação infantil até os nossos alunos do Fundamental e da EJA. Então, a gente acredita muito que essa conexão vai acabar levando para esse letramento, porque eu só posso falar daquilo que eu conheço e daquilo que eu vivencio. Então, nós temos trabalhado muito nessa perspectiva, bastante.
em Criciúma, nós temos vários projetos também, né, de contraturno escolar, onde nós trabalhamos as diferentes habilidades dos nossos estudantes, né? Nós temos clubes de língua portuguesa, clubes de matemática, clubes de robótica, né? Mas, para além disso, né, quando fala nessa questão de imigração, de eventos climáticos, Criciúma recebeu muitas famílias que vieram do Rio Grande do Sul, né? Então, o nosso maior desafio é garantir o básico, é garantir o mínimo, né? Que é a aprendizagem adequada na idade certa, né? Que os alunos estejam alfabetizados até o 2º ano, né? Que os alunos tenham a proficiência adequada de língua portuguesa e matemática no final de cada etapa, né? Então, a gente vem pensando aí num planejamento estratégico, né? Para buscar recuperar a aprendizagem desses estudantes a partir de programas de recomposição de aprendizagem, né? Tanto no contraturno, né? Só que aí vem o desafio das famílias de levarem esses estudantes no contraturno, né? A gente tem bastante infrequência também, né? De buscar fortalecer essa comunicação com as famílias, mas também de recuperar essa aprendizagem no próprio turno, né? Aí é o maior desafio, né? A gente tem aí algumas ideias, né? Assumimos a gestão nesse ano na Secretaria de Educação, né? Uma nova gestão, mas já está o nosso alerta, né? De como recuperar essas aprendizagens desses estudantes que chegam aí no 5º, no 6º, no 7º ano sem estarem alfabetizados, né? Não sei se já tem perguntas de outras. Não, vou até aproveitar para comentar sobre outro assunto. Vou ser subversivo aqui, Carolina. Que eu achei muito legal falar dos colegas, queria parabenizar todas, né? Começar pela Colega de Camboriú, a Paula, porque como é raro nos municípios se preocupar com transição de gestão, né? A gente chega lá, a metáfora é as gavetas vazias e os armários, né? Assim, né? É uma metáfora ruim, mas que ela é às vezes quase literal, né? Então acho que é importante a gente ver, né? Um município, isso existe no governo federal, a gente sabe desde o governo Fernando Henrique, primeira transição lá com o primeiro mandato do governo Lula, alguns estados até tem, mas acho que município eu não conheço, né? Um município, né, que tenha, e acho que isso é muito importante e remete a uma questão que é a institucionalização das políticas públicas, né? Política pública não se faz não se faz a saltos em distância, se faz uma caminhada, né? E acho que a gente né, a gente vai somando e acumulando atrás dos que vieram antes de nós, né? Citei várias vezes o professor Silvio e outros secretários também que poderia ter citado aqui, que fizeram esse trabalho antes da gente, outras equipes. Então acho que também isso é muito importante, né? Ter essa valorização da política pública, né, e não da política do meu governo, né? Acho que isso é muito bacana. E das duas colegas aqui, né, de Coronel Martins e Criciúma, a questão da cultura de dados. Eu queria até contar uma anedota que é importante, porque quando a gente chegou na Secretaria também, assim como talvez foi a situação delas anterior a essa transformação, não havia realmente cultura de uso de indicadores, dados. Infelizmente, a nossa formação de professores do Brasil despreza isso, né? O professor não é treinado para trabalhar com dados, se orientar a evidências, ter essa cultura de gestão baseada em indicadores. E quando ele chega na gestão de escola, ou até mesmo na gestão da secretaria, que muitos são ex-professores, carregam essa herança de uma falta de uma sensibilidade a isso, né? Eu acho que, como vocês falaram, em Joinville a gente já tem girou essa chave, e eu queria contar uma história que ilustra muito isso, né? A Silvana vai dar risada aqui, mas a cada trimestre a gente tem as avaliações trimestrais que a gente faz com o CAED, e a gente estruturou todo um processo onde recebe isso de maneira muito intuitiva. Eu vou contar no próximo painel sobre isso, muito clara, e tudo atrelado ao plano de gestão, como eu falei. E aí aconteceu o infortúnio da gente ter a cada trimestre uma parada pedagógica, uma reunião que eles têm lá na escola e não tem aula. E o objetivo é discutir os resultados para planejar o próximo trimestre. E deu um problema que atrasou os dados da avaliação, e eu faço reuniões semanais sempre com 6 diretores, né, na minha sala, portas fechadas para ouvir. E aí a maior reclamação deles naquela reunião é que não tinha vindo os dados. Eles tiveram que fazer a reunião com os professores sem ter os dados. Que mudança de cultura em 4 anos. Há 4 anos atrás que a gente começou, era uma reclamação: por que essas planilhas, por que esses sistemas, por que essas avaliações, por que isso? Então, quando a gente gira essa chave, as pessoas começam a perceber que isso não é burocracia, que isso não é perfumaria, que isso não é um capricho de alguém. Isso é necessário. E hoje eu posso dizer que os nossos gestores não conseguem mais gerir a sua escola sem dados.
E isso é uma transição fundamental que todos deveriam almejar. Chegar ao final do mandato com essa cultura instalada. Dependendo da forma como vai fazer, sair ao final do mandato entendendo que os gestores não conseguem mais trabalhar sem dados, sem indicadores, sem métodos. Acho que essa é uma grande transformação que a gente viu nos municípios que aqui falaram e que precisa acontecer em todos os municípios, independente do tamanho. Está aqui Coronel Martins com quantos habitantes, colega? 2.000 habitantes, né? Eu tenho escola maior que isso, mas então, veja, olha só, não dá para, porque não é porque é pequeno não dá para fazer. Olha o exemplo que ela trouxe, dá para fazer gestão profissional. Mesmo em municípios muito pequenos, precisa fazer gestão profissional. Então, eu acho que não foi muito legal também te ouvir, porque mostra que isso não é uma questão de rede grande, de cidade grande, isso tem que estar em todos os municípios. Então, desculpa subverter a tua pergunta, mas como as colegas já foram muito felizes nas respostas delas, eu queria aproveitar e costurar um pouco do que eu ouvi, achei muito legal, fiquei muito inspirado também com os depoimentos delas. Com certeza, secretária, muito bom, obrigada. Eu recebi aqui algumas perguntas, uma delas, inclusive, é justamente sobre o uso de dados e eles perguntam sobre que estratégias foram criadas para captação, tratamento e divulgação dos dados. Então, se alguém quiser complementar, já que o secretário de Joinville falou sobre isso. E aí eu vou fazer duas perguntas específicas. Uma é para o secretário de Joinville, que perguntaram como efetivamente é feito o processo seletivo aqui para ser um gestor. Se é uma prova objetiva, se é uma prova prática, enfim, e o que acontece também após essa seleção. E uma pergunta específica para Criciúma, que pergunta quais foram as reações iniciais dos professores à meritocracia e quais as medidas foram adotadas. Vou responder bem breve, depois já passo aqui, né, para os outros. O nosso processo seletivo ele tem basicamente 6 etapas, eu vou dizer assim, grosso modo. Começa com a publicação das vagas, né, disponíveis em edital. Aí os candidatos se inscrevem e aí quando há mais do que 3 candidatos para uma vaga, a gente tem um processo de filtro que segue alguns critérios bem objetivos em relação à formação, experiência prévia, para a gente também não tornar o processo muito complexo, né? A gente ter 10 candidatos à direção de uma escola, imagina a gente fazer 10 avaliações pela APP, 10 entrevistas. Então a gente tem um primeiro processo, a gente filtra para chegar em 3 candidatos e aí esses 3 candidatos eles passam por uma série de etapas que envolve, grosso modo, né? Uma avaliação de desempenho do gestor da escola de onde a pessoa vem. Então tem uma visão de, olha, eu já trabalho numa unidade escolar e às vezes eu estou me candidatando não é para a unidade em que eu estou trabalhando, eu posso me candidatar para uma outra unidade, mas é importante que já tenha uma referência de alguém que já trabalhou com essa pessoa, alguém que já geriu essa pessoa, já foi colega dessa pessoa, dizendo como essa pessoa é, como ela trabalha, né? Então é quase uma carta de recomendação, eu diria, entre aspas, né? Porque para ver quem bota a mão no fogo, né, pela pessoa. A segunda é o que a gente chama de um relatório circunstanciado, onde a pessoa coloca, né, um registro das experiências prévias que ela tem, que a habilitam a assumir uma gestão escolar, que a habilitam, né, a ter as qualificações necessárias para assumir uma auxiliar de direção, né, eventualmente uma direção. E o terceiro é o que a gente chama de plano de gestão, onde a gente lança um desafio em relação àquela unidade e aquele futuro gestor ou aspirante gestor tem que fazer uma proposição de solução com base em um conjunto de critérios técnicos, né? Então, o que acontece? O relatório circunstanciado ele vai para a APP e para o Conselho de Gestão Escolar, para essa comissão que é formada por 5 pessoas da comunidade para ser avaliado. E essa parte mais técnica do plano de gestão, né, daquilo que compete a nós fazemos a avaliação por meio de leitura de documentos e também de entrevista com os candidatos. Então, eu tentei descrever mais sucintamente, mas a ideia é que é um processo em que a gente chega ao final com uma avaliação técnica que envolve a experiência, quanto essa pessoa se desempenhou nas suas experiências prévias, o que ela propõe de solução para um problema real, e também uma avaliação da comunidade em relação ao perfil daquela pessoa, se ela tem aderência, né, aquilo que a comunidade espera. Então, basicamente, se eu fosse resumir, é isso. E também uma visão também de funil, né? Hoje a gente tem isso muito bem estruturado. Você quer ser coordenador pedagógico, tem que passar pela escola de líder, tem que ter um bom desempenho na escola de líderes, tem que ter uma boa, um perfil de liderança. Você fica alguns anos na liderança pedagógica, na coordenação pedagógica, desempenha bem, aí você vai se candidatar para auxiliar de direção. Você desempenha bem como auxiliar de direção, aí você se candidata para um cargo de diretor. Então essa lógica de funil, né? Não pode ser aleatório.
né? Vamos caçar alguém aqui agora para assumir a direção da escola. Não, tem que ter um processo estruturado. Então, basicamente isso. Eu esqueci de falar em todas as minhas apreensões, estou até com vergonha, gente, desculpa. A minha equipe me mata, né? Principalmente o Hassan, que fez esse trabalho. Eu tenho um último slide da minha apresentação, se os colegas depois puderem colocar, que tem um QR Code. A gente tem um site chamado Educação que Transforma. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que a Giane falou aqui, tudo que a gente vai apresentar de Joinville, está lá descrito em detalhes. Nós fizemos um site para dar a todos os colegas que querem muitas vezes se inspirar no que a gente está fazendo. Lá está tudo descrito, todos os documentos, como foi feito. Então, desculpa, eu esqueci de projetar aqui. Depois, se me derem um tempo, eu dou um jeito aí de mostrar isso, porque eu acho que é bem bacana. É uma iniciativa que a gente fez justamente no espírito de colaborar e compartilhar. Passo aí para os colegas. Obrigada. Aí, ó, esse site aqui, gente, desculpa, tá? Esse aqui, se vocês colocarem o QR Code aqui, todas as políticas de Joinville, com a exceção de algumas que a gente ainda não terminou de escrever, estão apresentadas aqui. Ótimo. Criciúma, por favor, e aí eu vou pedir para a gente ser mais rapidinho, porque parece que o nosso tempo acabou, mas vou deixar aqui as outras responderem também. Tá, vou tentar ser breve, né? Mas em relação à sua primeira colocação, né, como que a secretaria vem se organizando em relação aos dados, neste ano nós tivemos uma reestruturação da Secretaria de Educação, né? Até ano passado nós trabalhávamos com gerência pedagógica e administrativa. Neste ano foi criada uma nova gerência, que é a gerência de indicadores educacionais, né? na qual eu sou gerente. Então, nós acompanhamos todos os indicadores, né? E a partir deles elaboramos um planejamento estratégico, né, com um plano de ação a serem realizadas no decorrer do ano. E sobre o questionamento, né, tudo que é novo ele vai causar um estranhamento, né? Quando nós implementamos a meritocracia no primeiro ano, né, nós tivemos várias reuniões com o sindicato, né, questionando, porque nós estávamos entrando na sala de aula, que a gente estava tirando a liberdade do professor. Não foi um processo fácil, né? No entanto, uma das coisas bacanas da lei 8.056 é que o decreto com os indicadores ele é publicado anualmente. Então, ao final do ano, a gente realiza uma avaliação, né? As escolas preenchem um Google Forms, colocando ali sugestões e melhorias para esses indicadores. Então, a cada ano, a gente vai revisitando esse decreto, incluindo novos indicadores, né? Aqueles que a gente acredita que precisa avançar, né, que precisa ser incluído, e também alterando ou até retirando indicadores que a gente percebe que ou foram atingidos, né, ou que precisam ser melhorados para atender de uma forma mais positiva o trabalho. Obrigada. Vou passar aqui para as duas colegas que podem comentar sobre o que eu falei da questão de dados ou uma mensagem final para a gente encerrar esse painel. Em Camboriú nós trabalhamos com o diagnóstico de rede, né? As diretorias de ensino trabalham diretamente com o grupo de suporte pedagógico por meio dos dados, né? E por meio desses dados a gente consegue estabelecer as nossas rotas, seja para dar continuidade, né, nos processos exitosos ou para recalcular a rota quando necessário. Então a gente trabalha de forma sistemática também. Bem, então, em relação à coleta de dados, geralmente é feita pela própria secretaria, que trabalha com a gestão das escolas e com o grupo de professores. Então, a gente busca esses dados, faz um estudo deles, organiza eles de forma a serem abordados e trabalhados com os professores e com a direção das escolas. Tá? E dizer que educação é um fazer de muitas mãos, né? E que a gente aprende em toda troca, em toda troca é uma oportunidade de aprendizagem, de crescimento e de mudança, e que é com os pares que a gente se torna melhor. Exatamente, eu agradeço a vocês, parabéns pelas iniciativas. A melhor coisa é essa mesmo, a gente conhecer boas práticas, né? Espero que vocês tenham se inspirado, tenham tido ideias para também trabalharem onde quer que vocês estejam. Obrigada pela participação de todos. A gente não pode bater palmas, então eu vou fazer assim para a gente só. Obrigada, pessoal.